Ok. Então, vamos começar o estudo da carta de 1 João, da primeira carta do apóstolo João. Tem o Evangelho de João, que está no começo do Novo Testamento, que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, e essa carta é escrita pelo mesmo João, e aqui ele já está mais para o final da vida dele. Dos 12 apóstolos, provavelmente ele era o mais novo. Ele devia ter uns 18, 19 anos quando ele foi chamado, e quando Jesus estava na cruz, ele fala para João tomar conta da mãe dele. Então tem várias coisas assim bem interessantes a respeito de João, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais do contexto dele, eu queria mostrar para vocês em Mateus 4, depois Mateus 10, o chamado dele para ser apóstolo, e em Atos vai ter um episódio muito interessante que aconteceu com ele, né? Porque quando a gente entende quem que é a pessoa, fica mais interessante, mais rico o texto, tá? Então, a gente vai começar em Mateus 4, se referindo à carta de 1 João, e vamos orar antes de começar, tá? Ó Deus, glorificado seja o teu nome, te louvamos, ó Pai, louvamos pela tua obra maravilhosa, pelo teu amor de enviar o seu Filho a esse mundo e nos dar a oportunidade de sair das trevas e vir para a luz e conhecer a tua palavra, conhecer o teu amor. Obrigado, ó Pai, porque depois de tantos séculos temos a Bíblia na nossa frente, com traduções, com referências, com tantos recursos para que a gente consiga estudar e se aprofundar no conhecimento que nós estamos buscando em Ti. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que tudo que a gente for estudar, ó Pai, seja para o crescimento espiritual. Que o Senhor enche o nosso coração com Teu amor e que a gente possa aplicar tudo que nós estamos aprendendo na nossa vida e ser luz onde quer que a gente vá, levando as pessoas para perto de Ti, para se aproximarem a Ti. Nós te agradecemos pela ter nos livrado da tempestade ontem, que foi tão forte, e que o Senhor nos protegeu, nos guardou, e obrigado, Pai, porque o teu cuidado é sempre tão cheio de detalhes e que nos traz sempre para perto de Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No livro de Mateus, no capítulo 4, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos ter a chamada, né, a descrição de como que Jesus começou a chamar os discípulos que depois se tornam apóstolos, quer dizer, a palavra apóstolo é enviado, então discípulo é alunos, são as pessoas que caminhavam junto com ele, né? Então, no começo do capítulo 4, está falando sobre a tentação de Jesus, e depois, quando Jesus começa a pregar, que ele saiu de Nazaré e foi morar na região perto do mar, em Cafarnaum, e perto do mar, o que tem perto do mar? Pescadores, né? Então, Jesus andando, vamos começar no versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que é esse João, tá? Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. É interessante que os 4 estavam ali trabalhando, como que eles largam o trabalho para trás e seguem uma pessoa, né? Uma pessoa que eles não conheciam.
Claro que a presença de Jesus era uma presença diferente, ele era realmente uma pessoa que se apresentava diferente, falava diferente, principalmente as descrições dizem que os olhos dele eram como olhos de fogo, né? Eram muito atraentes, né? Então, eles sentiram ou foram impelidos ali a seguir porque alguma coisa ele falou, né, da forma como ele falou, que fez sentido para eles seguirem. A outra coisa que existem algumas, vamos dizer, algumas sugestões, é que tanto o Pedro e o André deviam estar conversando a respeito de alguma coisa, a respeito da vinda do reino de Deus, alguma coisa assim. Ou João, né, Tiago, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que tem o Tiago, irmão de Jesus, né? Esse é o outro Tiago, que é o Tiago mais velho, e João provavelmente também estavam conversando, ainda mais que eles estavam junto com o pai trabalhando, né? Eles deixaram o pai para trás, trabalhando sozinho para seguir, ou seja, alguma coisa dentro do contexto fazia sentido para eles largar tudo e imediatamente seguir, né? E aí, no versículo 23, começa a falar, né, como que começou o caminhar do ministério de Jesus, né? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, a cura de doenças, a cura dos povos, das pessoas, né, que estão buscando eles nas sinagogas, é o primeiro grande sinal para todos, tanto para eles, discípulos, como para o povo, de que ele realmente era uma pessoa muito especial, né? E falava assim, a doença dentro do povo curava todas as enfermidades, né? Então, esses detalhes são muito importantes para a gente ver que não era uma situação normal, não era simplesmente como muitas vezes a gente ouve falar, que ele era um mestre muito, falava de uma forma muito prolixa, ele era muito eloquente, não era só pela forma dele ensinar e falar, mas imediatamente que ele começa a ensinar, ele já começa a exercer aquilo que ele está falando, né? É chegado o reino de Deus, então, o Império Romano, o Império Grego, tudo isso que vocês viveram até hoje, agora é chegado o reino de Deus, conforme os profetas falaram, e a prova disso é que ele curava as pessoas, tá? Versículo 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, que é mais ou menos a Síria de hoje, né? Provavelmente era uma área maior do que a de hoje, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males, e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Tá? Então, imediatamente já houve um movimento de multidão bem grande. Por quê? Porque imediatamente já seguiram sinais com o ensinamento de Cristo. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora em Mateus mesmo, no capítulo 10, em que nós temos aqui já um tempo, né, entre o capítulo 4 e o capítulo 10, tem várias coisas que acontecem, né? Tem o Sermão da Montanha, né, que é o sermão que dá mais informações sobre o reino de Deus, e várias curas bem assim, únicas, coisas bem diferentes que nos ensinam muita coisa até hoje, tá? Aí chega no capítulo 10, começa um novo momento que é, vamos dizer, que até então Jesus estava treinando aquela multidão, aquele monte de gente seguindo, e aqueles 4 que eles chamou inicialmente estavam acompanhando em tudo isso, né? E aqui ele vai dar uma autoridade espiritual e vai fazer um chamado de ministério bem específico
para esses 12, por isso que eles são chamados de apóstolos, né? Então, Mateus 10:1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Por que mudou de discípulo para apóstolo? Porque quer dizer enviados, né? Ele deu autoridade e falou, agora vocês vão. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, era para que eles, conforme eles iam chegando nas cidades, eles fossem acolhidos pelas pessoas das cidades, né? Aí na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não ouviu, né? E eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, tá? E continua a instrução de como que eles deveriam agir, e é a mesma instrução que nós recebemos hoje, tá? Então, aqui está o início de como João foi chamado, tá? Muitas vezes as pessoas confundem o Evangelho de João com o João Batista, tá? Mas o João Batista não escreveu o Evangelho, não. Foi esse discípulo João, filho de Zebedeu, que escreveu o Evangelho, que, por sinal, é um Evangelho muito lindo, e fizeram um filme sobre o Evangelho de João, em que segue palavra por palavra o texto da Bíblia. É lindo o filme, tanto em inglês como em português, é muito lindo, e bem assim, né, de acordo com a palavra, é muito bom mesmo, tá? E é uma forma muito, muito boa para você apresentar o Evangelho para uma pessoa que não conhece, porque entende o contexto melhor, tá? Então, estamos aqui na primeira carta de João. São 3, né? 3 cartas. A primeira é um pouquinho maior e as outras 2 são menores, né? A terceira João é bem pequenininha, que é só uma carta direta mesmo. E a gente vai ver como é importante entender qual a profundidade que ele está entrando. Lembra bem a forma do Evangelho de João, né? Então, é mais uma forma de comprovar que é do mesmo escritor, tá? Então, vamos começar a ler 1 João, no capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Por que ele acentua que com os nossos olhos vimos e o que contemplamos? Lembra que na carta que Pedro escreveu, eles estavam duvidando que Jesus era o Filho de Deus, e aí Pedro fala, eu sou testemunha, eu vi, eu estava com ele, eu andei com ele. Então, da mesma forma, João começa falando que ele ouviu
ele estava desde o princípio, foi um dos primeiros a serem chamados, né? E que ele viu com os próprios olhos que ele esteve testemunhando e eles apalparam o corpo de Cristo ressuscitado. Então, assim, ele está falando, eu sou uma testemunha viva de tudo isso que aconteceu. Versículo 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Tá? Então, ele está trazendo uma realidade que não tem como comparar Jesus com nenhum outro, vamos dizer, líder, ou professor, ou mestre. Não tem. Por quê? Porque ele é a própria vida. A vida se manifestou. Olha que interessante. Proclamamos a vocês a vida eterna. Por quê? Porque Muhammad, ou Buda, ou todos esses que são tão assim importantes, que levaram mudanças em culturas e tudo mais, morreram e estão lá enterrados. Jesus ressuscitou. Então, por isso que ele está falando que proclamamos a vida eterna, porque eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, não só Jesus ensinava e curava todas as doenças, tá? Curava todos, como ele morreu e ressuscitou. Então, não tem como questionar a origem de vida de Cristo, tá? Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Por quê? Por que nós podemos ter comunhão com os discípulos, com os apóstolos? Porque nós recebemos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que Jesus mandou depois que ele ressuscitou e voltou aos céus. Ele manda o Espírito Santo, então nós somos herdeiros dessa comunhão por essa razão. E nós cremos, né, a nossa fé nos leva a ter essa comunhão com eles. Tá? E no caso deles, essa comunhão era por terem convivido com Cristo. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Certo? Então, esse ponto aqui, esse versículo é importantíssimo. Importantíssimo. O que quer dizer andar nas trevas? É andar em prática, andar invocando qualquer coisa que não seja em Cristo, que não seja de Cristo, tá? Então, quando você invoca búzios, ou invoca leitura de chá, ou invoca o que for que você está invocando, você está buscando em trevas. Por quê? Só Deus é luz, só Deus é puro, perfeito, vem dele a luz. Então, quando você fala que você está na luz, mas você continua buscando coisas que são de trevas, quer dizer que a luz não está em você, você não consegue enxergar a diferença, tá? Lembra assim, quando você vai fazer uma decoração de árvore de Natal e a sala está escura, e aí você liga a luzinha de Natal, que é bem pequenininha, é o suficiente para ter uma luz. Mas quando está tudo apagado, não interessa, assim, você tá tudo na escuridão. Agora, a luz, mesmo que seja uma vela pequenininha, já clareia. É claro que um holofote vai clarear mais, né? Mas o que quer dizer? Quando tem luz, a luz extingue a escuridão. Não dá para você ter escuridão e luz ao mesmo tempo. Não tem como.
Porque no momento que acende a luz, não tem escuridão, tá? Então, é esse o ponto que ele está falando. Nele não há treva alguma. Em Deus, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá? Então, esse daqui é o ponto. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Agora é o ponto. Você fala, mas então, quer dizer, eu estou sem pecado. Não, eu estou coberto pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, agora ele vai entrar nesse debate da purificação de pecado. Tá? Se, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ok, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não me embriago, eu não tenho pecado. Não, não é isso que está falando, tá? O que está falando é de você estar em Deus, estar na luz ou estar em trevas. Se você não está buscando a Deus, você está buscando qualquer outra coisa, você já entrou, né? Você já está pecando, tá? Agora, no momento que você está, vamos dizer, começa a ficar muito aflito por causa de uma coisa ou de outra, nesse momento você reconhece que você não está totalmente entregando a sua confiança nas mãos de Deus e você confessa, o que acontece? Ele é fiel e justo, né, para nos perdoar. Porque naquele momento a nossa consciência identifica o que é pecado e o que é santo. Quando você acontece alguma coisa e você faz uma coisa muito, você nunca fazia, né? Então vamos dizer que tem um contrato da empresa ou tem alguma coisa na empresa que você trabalha que nunca fez nenhuma coisa ilícita, né? Ou irregular. Aí você fez uma vez, aquilo te incomodou, você não dormiu, você passou mal, e aquilo, mas ficou por isso mesmo. A segunda vez já não vai nem incomodar. A terceira vez já vai ser comum. A quarta vez já vai ser prática. Você entendeu? Então, o que, que acontece com a gente? O primeiro choque de fazer uma coisa errada, de confrontar o pecado, nos choca, né? Mas, se você não reconhecer e não se arrepender, você começa a ficar acostumado com o pecado, tá? E o que, que ele está falando aqui? João está falando de andarmos na luz, de mantermos a comunhão com Deus, a comunhão entre os irmãos que andam no Espírito de Deus, que têm o Espírito de Deus. Tá? Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então, aqui está bem suave, bem claro, né? Nós somos suscetíveis a pecar. Nós somos suscetíveis a errar. Muitas vezes a gente erra até sem saber que aquilo é uma coisa errada, né? E aí, Deus nos esclarece, você se arrepende, volta para Ele, e assim é o caminhar para você crescer espiritualmente e aumentar a sua comunhão com Deus. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus Cristo, né? Propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ok. Então, vou entender o que é propiciação, tá? Vamos voltar lá para Êxodo, lá atrás, em Êxodo 32. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles falam e repetem sobre essas leis, explicam bem as leis, mas é para nós entendermos como que Deus estabeleceu uma identidade para o povo de Israel quando tirou do Egito, tá? Então, quase 6.000 anos atrás, 5.000 e tantos anos atrás, Deus tirou o povo do Egito
e deu uma identidade. O que era identidade? Vocês vão seguir essas regras, né? Que tem os 10 mandamentos e mais uma série de regras. Regra para alimento, regra para casamento, regra para business, regra para todas as coisas, para que eles deixassem o costume dos outros povos e começassem um costume de acordo com a direção de Deus. Esse costume, de acordo com a direção que Deus deu, são 632 leis, né? O que Deus deu para eles trazia saúde, prosperidade, harmonia, tá? E o que nós vamos entendendo com o tempo e vamos estudando e vamos entendendo o que é, cada uma dessas leis trazem purificação espiritual, purificação do corpo. Quando você está doente, tá? Uma das coisas que acontece quando você está doente, você fica enfraquecido e não reconhece coisas espirituais que estão te atacando, não tem força para lutar. Então, a saúde física era muito preservada, era uma coisa muito cuidada. Tinha que lavar o prato na parte de cima e a parte de baixo. Hoje a gente entende por que tem que lavar. Os povos não lavavam. Era tudo colocavam todos a comida, né, numa bandeja só e todo mundo metia a mão, aquela mesma mão que usava de papel higiênico, né? Porque não existia papel higiênico na época. Então essas coisas eram tremendamente sujas. Os povos viviam sujos, viviam doentes. E o que Deus fez com todas essas leis? Ele foi ensinar uma série de coisas para o povo para que eles fossem limpos, puros, purificados, tivessem casamentos saudáveis, famílias saudáveis, e para que eles cumprissem, né? Então, esse daí era o poder legislativo, né? Aí o poder executivo, o que era? Para que eles realmente cumprissem a lei, a maioria das leis, a penalidade era a morte, apedrejamento. Por quê? Porque sabia que o costume era muito mais forte do que a vontade de seguir a lei. Tá? Bom, o que acontece? Moisés tinha subido, aqui no capítulo 32 de Êxodo, Moisés tinha subido no monte e estava recebendo e anotando, escrevendo todas as leis que Deus tinha passado para ele. Tá? Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo ficou lá esperando, e a parte de cima do monte estava coberta com uma nuvem. Então eles não sabiam se Moisés tinha morrido, o que aconteceu com Moisés, e ele demorando para descer. Aí eles chegam para Arão, que é irmão de Moisés, e falam para Arão, bom, já que ele não está descendo, vão fazer um bezerro de ouro e vamos fazer sacrifício para esse bezerro de ouro. De onde veio essa ideia e para que veio essa ideia? Até hoje é um mistério, porque era um costume, né, de criar imagens, né, de criar esculturas e fazer essas adorações. Era um costume que eles estavam trazendo lá do Egito. E eles chegam ali para Arão e falam para Arão. E Arão não resiste, né? Se você olhar em Êxodo 32:1, vai falar. Eles chegam ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eles queriam que essa escultura de ouro, né, esse bezerro de ouro, fosse uma forma de dar direção para eles, né? Como que seria, não sei, né? Mas era isso que eles estavam querendo, que viesse a direção através desse bezerro de ouro. O que Arão fala no versículo 2? Tirem brincos de ouro das suas mulheres, seus filhos, das suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram para Arão. Ele os recebeu, fundiu, transformando tudo num ídolo e modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou seja, imediatamente já começaram a voltar tudo de novo. Eles tinham sido tirados daquilo
imediatamente eles voltaram para tudo aquilo, né? Ah, Moisés tirou a gente do Egito, agora ele sumiu, então temos que voltar para o que a gente conhece. O que que era? Fazer o tal bezerro, tá? Aí quando chega, vai ter lá, Moisés desce do monte, aí ele vê aquilo tudo, olha no versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Ele falou: eu vou descer, Deus falou para Moisés, e vou destruir todo esse povo, esses 6 milhões de pessoas que estavam lá, aquela multidão de gente, e vou destruir porque eles são obstinados, não conseguem largar o osso, né? Aí, quando nós vamos ver aqui no versículo 30, vai, né, Moisés quebra as tábuas com a lei e fica furioso com eles, tal. Aí chega aqui no versículo 30, tá? Vamos ler um pouquinho antes, no 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Então, Arão, que tinha ficado como responsável, deixou a galera rolar solta, né? Ficou fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então fizeram ainda papel feio. 26. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, irmão e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Tá? Provavelmente, o que estava implícito aqui nessa adoração do bezerro de ouro era eles beberem alguma coisa, então ou eles estavam alucinados, ou eles estavam bêbados, alguma coisa que no comportamento deles estava óbvio que eles tinham feito aquele cerimonial com bezerro de ouro. Por isso que não mataram 6 milhões de pessoas, eles mataram 3.000 dentre o povo, que eram essas pessoas que estavam ou endemoniadas, ou elas estavam bêbadas, ou alguma coisa estava alterada neles, de forma que era possível reconhecer, e Deus mandou que eles matassem. Por quê? Para que ele fosse eliminado totalmente do povo aquelas pessoas que intencionalmente foram buscar andar nas trevas, sair da luz e andar nas trevas. Versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro de que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que eu lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegarem a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Tá? Então, aqui a punição seríssima, porque imediatamente, no momento que Deus estava dando a identidade, as leis para que eles seguissem uma ordem, eles não esperaram, não tiveram confiança, não tiveram fé no processo que Deus estava fazendo e voltaram às práticas, né,
de cultos ocultos, ou o que fosse que eles estivessem fazendo ali, de adoração a ídolos, e por isso Deus não tolera a adoração a ídolos, tá? Aí Moisés faz o quê? Ele vai com a intenção de fazer uma propiciação, ou seja, ele fazer um sacrifício de um animal inocente, derramar o sangue desse animal e levar como um sacrifício para Deus, para ver se Deus aceitava o pagamento pelo pagamento do povo. Deus aceitou, mas falou que ele, Deus, iria punir aquelas pessoas que levaram Arão a fazer o bezerro, tá? Temos que lembrar que isso daqui é história bem do começo, é uma história que eles estavam saindo do Egito, era bem rústico tudo. Eles estavam vivendo em tendas, eles estavam andando pelo deserto. Então, quando nós vemos essa, vamos dizer, Deus implantando a lei de uma forma radical, tá? Nós levamos até um susto e falamos assim, mas Deus agiu de uma forma tão radical? Sim, existia uma contaminação no meio do povo e Deus estava limpando essa contaminação. O que quer dizer que não se aplica para o tempo de hoje. Por quê? Porque Jesus foi propiciação para todo o povo. Que aí agora a gente volta lá para 1 João, para nós entendermos, então, o que é propiciação. Então, é esse sacrifício de um sangue inocente para cobrir o pecado do povo, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente entender essa questão da propiciação dentro do contexto, tá, que ele falou. Vamos voltar aqui, 1 João, capítulo 2, no versículo 2. Sabemos e que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Que forma que a gente sabe que está nele, né? Porque a gente fica muito inseguro em relação aos nossos pecados, às nossas falhas. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então é um relacionamento, não tem outra forma, não tem como seguir regrinhas, tá? É um relacionamento. O Espírito Santo vai incomodar você para você entender que aquilo você não deve fazer, tá? Percebeu? Pede perdão e volta para o caminho junto de Deus. Versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Porque o que eles questionavam? Bom, então não vamos mais obedecer às leis de Moisés? A questão é que as leis de Moisés eram seguidas para alcançar essa propiciação, o perdão dos pecados, tá? Mas ele fala, não, não é isso, né? É o mesmo mandamento, porque a propiciação feita pelo sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz, é para todos os pecados, os nossos e o pecado de todo mundo, como está falando no versículo 2. E aí ele está falando que as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Porque conforme as pessoas foram aceitando e recebendo o Espírito Santo e andando com Deus, isso foi mudando. Mudou tanto, tanto, tanto o coração das pessoas, o comportamento dos povos, que foi assim, foi devastando com o Império Romano, que já estava reinando por tanto tempo, acho que eram 600 anos a essa altura, e estava sendo irresistível. Pessoas que eram de dentro do Império Romano, pessoas importantes e tudo mais, não conseguiam resistir ao amor de Deus e abandonavam o Império Romano
para seguir a Deus. Mesmo se eles fossem mortos, queimados, eles preferiam ser mártires do que abandonar o amor que eles tinham recebido por Deus. Versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Tá? Então, o amor, você amar o seu próximo, você amar o inimigo, o que, que acontece? Você está andando de acordo com a lei de Deus. Quando você vê, né, em nome de Deus, as pessoas odiando, tá, é contraditório, não tem como a lei de Deus odiar. Né? Quando odeia um grupo, quando odeia alguém, tem alguma coisa errada nesse coração que precisa ser confessado e ser limpo, porque a justiça vai vir da mão de Deus e não da nossa. Versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Glória a Deus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Tá? Olha que linda oração que ele fez, né? Podemos receber totalmente essa oração. Versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Vamos até aqui, porque agora ele vai mudar o assunto. Então, vamos manter esse primeiro tópico que João está trazendo. E interessante porque João foi um dos discípulos que quis fazer revanche, que quis fazer as coisas, a justiça pelas mãos dele, e aqui ele está exatamente amadurecido, exatamente dentro do amor de Deus, dentro da palavra de Deus, porque ele está entregando a palavra de amor, entregando a palavra de confiança em Deus, para que, através disso, seja purificado o nosso coração e a gente tenha comunhão com Deus e caminhe junto com Deus. Tá? Só mais uma nota a respeito de João. João, né, e o irmão dele, o Tiago, né, o Tiago maior, Jesus chama os dois de filhos do trovão. Então, imagina como que eles tinham uma presença no espírito e um entendimento de Deus de uma forma assim ativa, poderosa, forte, né? E eles pedem para Jesus dar autorização para que eles mandassem vir fogo do céu e queimar aquelas pessoas que estavam indo contra o evangelho. E Jesus fala: nós não viemos trazer juízo. Eu vim para trazer a palavra do reino, para trazer paz, para trazer harmonia e implantar o reino de Deus através do amor. Tá? Então, a gente vai ter aqui a metade do capítulo 2 e semana que vem a gente continua quando João começa a falar sobre final dos tempos. Tá bom? Vamos abrir o microfone e vamos conversar um pouquinho.